Senhor seja com a amada igreja. Queria aqui agradecer o convite, o privilégio de trazer uma pequena palavra aqui nessa noite, para a nossa reflexão. Já que hoje é o 8º dia do ano, né, nós estamos numa campanha que esse 8º dia do ano representa o mês de agosto, o mês que comumente as pessoas do mundo dizem que é o mês do desgosto. Mas nós que temos o Senhor, nós sabemos que isso não importa. Porque o nosso Deus criou o mundo do nada, do caos, do tudo escuro. E Ele fez tudo que existe. E não foi com um conselho humano, foi pela sua própria palavra, pelo abrir da sua boca, pelo som da sua voz, Ele ordenou. E hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre o que significa essa ordem de Deus e como o universo tem que obedecer. As pessoas, as coisas, os animais, qualquer tipo de ser é subordinado, está debaixo dessa autoridade, daquele que tudo fez, daquele que tudo criou. Né? Então, nesse momento eu me coloco diante do Senhor. Senhor, eu me coloco diante do teu altar, te pedindo, Senhor, a tua unção, e que o Senhor direcione cada uma das minhas palavras, porque a sabedoria humana ela não edifica e para nada serve, mas a tua sabedoria, o que vem do alto, a revelação do teu Espírito Santo, isso sim edifica, transforma, liberta, cura e faz maravilhas no meio do teu povo. É o que eu te peço nessa noite. Em nome de Jesus, prepara os corações. Não deixe que nenhuma semente que for lançada nessa noite seja roubada, mas que caia em solo fértil para a honra e glória do teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Né? E para a nossa reflexão, a gente vai usar como texto base 1 Reis 17. Aqueles que trouxeram suas Bíblias, nós vamos ler o capítulo 17 de 1 Reis e vamos para o versículo 8. Então, no versículo 8, está contando uma história sobre a viúva de Sarepta. É um texto muito conhecido do Velho Testamento e que fala assim: então veio a ele a palavra do Senhor, a ele que nós estamos falando aqui nesse texto, Elias, o profeta Elias. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi. A Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela lhe disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavalos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Então lhe disse Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém faz disso primeiro para mim um pequeno bolo e traz-me para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até que o Senhor dê chuva sobre a terra. Esse texto é um texto muito conhecido do Velho Testamento, e ele está falando sobre provisão, né? E
eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra para essa noite, e o Senhor me deu colocou essa palavra no meu coração. Creio que não foi por acaso, nós estamos num tempo de crise também, né, como o profeta Elias estava nesse momento, e era crise naquela época de todos os níveis também. Eles também estavam com problemas políticos, eles também estavam com problemas sociais. A fome, ela gera todo tipo de problema. E eles estavam nesse momento de muitos problemas sociais. E como todo texto tem seu contexto, completando esse contexto, eu vou explicar um pouquinho quem era Elias e por que ele estava nessa situação. O profeta Elias é um profeta que o Senhor levantou no meio da situação mais caótica que atravessava Israel. A Bíblia diz que o pai de Acabe, que era o pai do rei que estava sendo governando no momento que Elias, contemporâneo de Elias, né, naquele momento, o pai de Acabe tinha sido o pior rei de Israel até aquele momento. Aí morre, né, e assume Acabe. E Acabe também, a Bíblia diz que foi o pior rei, então ele até superou o pai dele. E por quê? Já vinha de uma geração que estava desobedecendo a Deus, casou-se com uma mulher que também desobedecia a Deus, uma feiticeira, né, uma adoradora de Baal, e Israel acaba por se corromper também com esse rei que não tinha se desviado do propósito de Deus e perseguia Elias. Mas pensem que no momento que Israel está numa sucessão, já vem de um reinado ruim, assume um outro pior ainda, e Israel está naquela situação, mas Deus levanta o profeta, que é o profeta que mais a gente vê o poder de Deus em todas as épocas. É um homem que não chegou a provar nem a morte. Foi levado aos céus em carro de fogo. E só a capa ficou porque o sucessor dele pediu para que, se fosse possível, a unção ficar sobre ele. Ficou só a capa e ele foi levado aos céus em carros de fogo. Então, tamanha a grandeza desse homem. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia não esconde, o que eu amo na palavra de Deus é que não esconde a fragilidade de um homem tão grandioso perante Deus e também tão frágil em algumas atitudes, em algumas palavras, mostrando que o nosso lado humano e mostrando que nós também estamos sujeitos a isso, tanto a momentos de fraqueza quanto de Deus usar cada um de nós, principalmente no momento de crise. E é isso que Deus quer hoje de nós, este ano da nossa parte, nós que estamos aqui. Você não está aqui por acaso. Tudo que você está fazendo esses dias e o ato que você vir aqui tem propósito. Nós não podemos só fazer propósito e pedir para Deus abençoar. Não é errado ter propósito, a gente tem que ter estratégia. Meus filhos às vezes ficam brincando comigo e eu digo para eles, até para passar um pano numa casa, fazer uma faxina, tem que ter método. Metodologia é muito importante. Você tem que ser organizado. Eles ficam rindo, mas não é até isso tudo. Você tem que ter método. A metodologia, ela te organiza. A metodologia, você raciocina como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou executar, como eu vou colher esses frutos, eu vou analisar meus resultados, eu vou mudar minha estratégia, em que ponto. Então, tudo, até as coisas simples. Precisa ser um grande projeto. Mas a palavra de Deus também diz, em Provérbios 16:1, que do coração do homem são as preparações, mas do Senhor a resposta da boca. Então, nós podemos planejar um monte de coisa. Tiago diz, né, que a gente diz, isso faremos, não sei o quê, mas se Deus permitir, né? Então, que o Senhor direcione as nossas ações durante este ano e durante a nossa jornada aqui, né? Nessa terra. Que nós não percamos de vista que o Senhor nos colocou aqui para um projeto grande, cada um de nós, né? Então, não perdendo de vista esse homem que está nessa situação,
situação difícil, sendo perseguido pelo rei. O rei quer a cabeça dele, já matou todos os profetas já de Deus. E o Senhor chega para Elias e diz: Elias, te esconde, vai para o deserto de Querite, que eu vou ordenar aos povos que te sustentem. Aí o Senhor manda ele para aquele deserto, disse: olha, você vai beber água do rio, vai ficar perto do riacho, e toda manhã e toda noite vai ter um povo que vai te alimentar. Ele vai chegar com pão e carne. Pensa só, que a terra está em fome, o país todo está em crise, e Deus vai levantar um animal que vai levar todo dia. O iFood do Elias é um povo. O que ninguém pensa que acontece, esse é o nosso Deus. Ah, então, ele faz isso. E aí o riacho seca. E aí ele diz, é nesse momento que a gente está lendo aqui no 8, no versículo 8 do capítulo 17. Ele diz assim: eu ordenei a uma viúva que te sustente. Eu ordenei a uma viúva que te sustente. Vê? E eu fico pensando, meu Deus, será que em Sarepta não tinha uma pessoa rica? Não tinha uma pessoa abastada, uma pessoa... Porque nesse momento de crise, mas quem está rico sempre fica com alguma coisa, né? E Deus diz assim: eu ordenei a uma pessoa que te sustente. Outra coisa que eu observo também é que Elias, ninguém transmite essa mensagem. É uma mensagem que vem de Deus já do coração dele, igual ele faz com a gente. Só que às vezes a gente não entende, né? As mensagens do Senhor, mas o Senhor sempre está falando com a gente. Não é porque Elias era um profeta e Deus fez isso, não, ele fala com a gente também. E ele obedeceu. Olha o que é que diz. Então veio a ele a palavra dizendo: levanta-te e vai. E aí no 10 ele diz: então ele levantou e foi. O que é isso? Obediência. Ele está recebendo uma orientação e está seguindo, né? E ele chega lá e faz uma proposta para aquela mulher, que se fosse outro dava-lhe uma pedrada, né? Como é que o cara aparece, um desconhecido, aparece na sua porta, você sozinha, mulher, e ele começa a dizer que você, a última comida que você tem, você vai dar primeiro para ele. É assim que Deus faz. E o milagre ia ser para os dois, porque os dois, humanamente, se a gente tirar Deus da jogada, eles vão passar fome e morrer, né? Um porque está sendo perseguido, e a outra porque não tem mais comida nenhuma. E foi essa pessoa que Deus levantou para sustentá-lo. A unção que estava em Elias ia fazer aquele multiplicar, aquele pouco. Se ela tivesse fé de fazer o que ele estava dizendo. Se você continuar lendo esse capítulo, você vai perceber que a mulher, só depois que o filho dela adoece e morre, que ela vai dizer: realmente reconheço que eu sou um homem de Deus. Mas até então ela fez tudo isso sem reconhecer que ele era um de Deus. Ele era um desconhecido. Mas como o Senhor levantou e ordenou, será que quando Deus falou com Elias, ele não tinha falado no coração da mulher? Mesmo sem entender, né? Ele move as coisas para acontecer do jeito que ele quer. Mesmo que você não entenda. Você vê naquela situação lá, Maria, lá no primeiro capítulo de Lucas, o anjo chega para ela e fala aquilo tudo, né? Para ela, e ela diz assim: mas como será isso? Ela era uma serva de Deus, mas recebendo a mensagem que ela ia dar a luz ao Salvador. Uma promessa incrível. E ela fica assim e diz: mas como será isso? Que eu não tenho relação com o homem. A gente sempre pensa no natural, como é que vai ser, né? E o anjo fala para ela que o poder do Altíssimo te envolverá. Isso aí não é tipo assim, fosse hoje um anjo mais, na nossa linguagem, na variação linguística de curso, isso aí não é da sua alçada. Você vai fazer só a parte de carregar o menino, o resto é com Deus, né? E assim aconteceu. Porque Lucas 37 diz que para Deus não é impossível. O povo sustenta uma pessoa lá com carne e pão. E
um homem é guiado para ser sustentado por uma mulher viúva, com um filho pequeno ainda, e no tempo de crise. Então a gente vê que Deus age de uma forma incomum, imprevisível. O previsível seria ele levantar um homem, uma pessoa rica, uma pessoa que tinha uma casa confortável, que ainda tinha uma dispensa lá com alguma coisa no celeiro, alguma coisa lá. Você pode acreditar que naquela época tinha alguém que estava nessa situação, tinha uma coisa guardada. Não uma viúva que estava só com o último bocado. E Deus fez essa multiplicação. Então Deus fala a Elias sem usar ninguém para isso. E no momento de crise, Deus tem a sua estratégia, como Ele tem para nós esse ano. Eu tenho certeza. Né? Deus poderia ter levantado uma pessoa rica. Deus poderia ter abrigado o profeta numa casa abastada, né? Num lar. Outra coisa, vai ficar lá na casa de uma mulher sozinha. Em Israel, eles tinham muito esse cuidado, né? Mulher ficar conversando com um homem sozinha. Aí vai ficar na casa de uma viúva. Então tudo estava assim, a situação estava toda em comum, atípica, não tinha como, não era uma coisa esperada, né? Tudo está saindo do padrão, mas até o milagre. Porque em todo aquele período, enquanto não choveu, foi se multiplicando o azeite e a farinha. Esse azeite e a farinha é simbólico, porque isso aí é a alimentação deles. É o pão, é tudo. O pão representa tudo que eles tinham para se alimentar. Né? A base alimentar deles não faltou. O Senhor supriu as necessidades de abrigo, de alimento, de tudo. E é assim que o Senhor faz conosco. Né? No verso 10 ele diz assim, dá a ordem, e no verso 10 a gente vê que Elias realmente obedece, se levanta e vai. Obediência no meio da crise. Né? E no verso 20, que a gente não chegou nessa parte, depois de um tempo o menino vai e adoece. E aquela mulher chega para Elias e está triste, está decepcionada. Eles estão vivendo um momento ruim, social, e aquela mulher perde aquele filho. E Elias vai orar, e ele também não está gostando daquela situação, porque ele está perseguido, ele está fora da casa dele, do habitat natural, e vai gritar ali na casa daquela mulher, acontece aquilo. E ele vai e diz para o Senhor, Senhor, até essa mulher que eu estou morando na casa dela, o Senhor está afligindo. Era um tempo de aflição. Mas o Senhor veio em socorro, e ouve aquela oração, e o menino se levanta, e a mulher no final diz que realmente você é um homem de Deus. E na sequência nós vemos que Elias, ele volta para Israel. Ele volta e na sequência vai ter aquele desafio lá. Ele contra 400, ele só contra 450 profetas de Baal. Ele sozinho ali. Eu fico pensando, se não vem aquele fogo lá, ele ia ser triturado, né? Porque ele está numa situação de 450 profetas, o rei querendo a cabeça dele, e ele chega lá e ainda diz que vamos fazer um desafio aqui, vamos ver quem é Deus. É um homem que está cheio da unção do Senhor. E que nessa noite nós percamos de vista que, mesmo no tempo da crise, Deus tem o melhor para nós. O Senhor vai nos sustentar. Essa palavra não está de graça aqui na Bíblia, não está por acaso. Mas está porque o seu Deus, a Bíblia diz que Deus, nele não há mudança e nem sombra de variação. Ele é o mesmo. Ontem, hoje, será eternamente. Então, Deus que fez esses milagres de multiplicação, Ele continua fazendo a tua vida. De abrigo, de sustento, de atender suas necessidades. Ele sabe que nós precisamos de tudo que a gente precisa, o Senhor sabe. Todas as nossas necessidades que você tem colocado diante do Senhor para esse projeto de início de ano, Deus contempla nessa noite.
E o que for melhor para você vai se cumprir. Você já deu o primeiro passo, que é o passo da fé. Né? Teve um direcionamento aqui na igreja que você viria para cá e apresentar o seu projeto. É como Elias recebeu aquela orientação, vai para Sarepta, ele vai, diz ele, levanta e vai. E ele estava correndo risco, porque nesse caminho, se ele fosse pego, o pescoço iria bater longe. Né? Ele estava correndo risco, mas ele obedeceu a voz daquele que o guiava em espírito o tempo todo. Foi o que guiou, não tinha negócio de Google Maps, não. Ele disse, vai para a casa, porque eu já ordenei um grupo de sustento e ele chegou lá direitinho na porta da mulher. Entende? Como é que uma pessoa guiada por Deus? E foi bem certinho e tudo deu certo, para a honra e glória do nome de Jesus. O Senhor sempre tem o melhor para nós. Né? A ordem dele ser sustentado veio numa situação improvável, né? Que se a gente pensar todo aquele contexto, uma mulher não ia abrir a porta para ele, uma mulher não ia primeiro colocar a comida para ele, né? Atender o homem, talvez ela virasse de costas e se trancasse, já estava tudo perdido. Emocionalmente, você já que ficou nesses primeiros dias aí trancado na pandemia, você viu como a gente ficou fragilizado emocionalmente. Com medo, sem expectativa, né? A maioria das pessoas ficam. Ainda tem gente que nós conversamos e a gente percebe que as pessoas estão afetadas emocionalmente com tudo isso. Com as perdas, né, de parentes, com a doença, com o medo, né, o receio de ficar doente, o receio da economia, de tudo fracassar. Então, tudo isso, somando, faz o ser humano ter mesmo um desequilíbrio psicológico. Se nós não estivermos vendo com a nossa vida no altar e estivermos buscando de Deus, você fica abalado, porque isso não é normal, sai mesmo do cotidiano. E esse povo aqui, de 1 Reis 17, eles também estão num momento assim. E porque Elias, ele orou e o céu foi fechado, foi cerrado os céus. Ficou sem chuva, um grande período. E quando a gente sabe que quando para de chover, para o alimento, né? Até o riacho onde ele estava perto lá, em Querite, o riacho acaba, né? Não vai, vem a seca. E interessante que o pessoal que acreditava em Baal achava que Baal controlava as chuvas. E o Senhor vem e diz, vamos ver se ele controla mesmo. E o profeta orou e os céus nunca mais caiu nem um orvalho. Uma coisa seca mesmo. E depois o profeta ora. E a chuva cai. É verdade, aleluia. A palavra de Deus e a nossa palavra, nós que obedecemos ao Senhor, tem esse poder de fazer germinar onde é terra seca. Você pode, neste ano, estar profetizando na sua família. Que é a sua primeira igreja lá, na sua casa, na vida daqueles que te cercam, no seu local de trabalho, que vai cair chuva, onde é seco, onde não tem perspectiva nenhuma, na nossa igreja, em todos os lugares, nós podemos profetizar. O Espírito de Deus, o Espírito que estava em Elias está em você. E o Senhor pode fazer grandes coisas através da sua palavra, através da palavra que sai da sua boca, através da sua obediência, né? Você vê que a palavra é clara, ela diz assim, então veio a palavra a Elias dizendo, e ele se levantou e foi. Né? Em todas as vezes que a gente vê Deus orientando Elias, a gente vê que ele, aí na sequência já vem os próximos versículos dizendo, ele se levantou e foi. Então se levante e vá dessa noite, vai em direção àquilo que o Senhor tem falado no teu coração. E não pense que você só vai se a situação estiver tudo tranquilo com flores, não. Às vezes é preciso ir numa situação como estava Elias. Você vai e não sabe muito bem como é que vai ser. Imagino que eu fico pensando, esse homem ele estava inserido no meio social que
eu vou lá, uma mulher vai me sustentar. Eu não sei em qual todo esse trajeto que ele estava andando, caminhando, tudo era na perninha lá naquela época, né? Eu acho que naquela trajetória lá ele estava pensando, meu Deus, uma mulher vai me sustentar. Ele já disse aqui que ordenei uma mulher viúva. Eu acho que ele já ficou pensando coisas, né? Isso não é comum. Eu vou com a situação mas ele obedeceu. Então você também não tem que ficar pensando quem é que Deus vai te usar para te abençoar, não. Às vezes você acha que a bênção vem de quem tem mais. E o Senhor quer usar o mais simples para te abençoar, que no momento que Ele estiver te abençoando, essa pessoa, mesmo na situação improvável, ela também vai ser abençoada. Porque Deus é assim. Né? A palavra dele diz que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, se você buscar a Deus, é impossível você sair de mãos vazias. Eu não estou dizendo aqui que você vai buscar a Deus porque você vai receber as coisas. Né? Porque a palavra do Senhor diz que buscai ao Senhor e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Às vezes é interessante a gente pensar, e a gente pensa que só algumas coisas. Às vezes eu estou buscando a Deus, então só vai vir coisas espirituais. Essas coisas serão acrescentadas, não. Ele está dizendo de todas as coisas. Aí a Bíblia de novo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Né? Então a gente não vê que são algumas coisas. Aí de repente você pensa assim, só as coisas boas que cooperam. Não. Às vezes até um acontecimento que te tira do trilho, uma seca, uma perseguição, pode cooperar para o seu bem. Para o seu bem e para o bem daquele que está precisando, que não conhece. Aquela mulher, ela foi edificada ao ter abrigado ele em sua casa. Ela recebeu um milagre, não só o milagre da multiplicação, se você prestar atenção. Mais para frente, se você ler o texto, você vai ver que ela perde um filho. Uma mulher que é viúva, não tinha INSS não, meu amigo. Ela precisava daquele filho, porque mais tarde aquele filho ia ajudar a sustentá-la. Né? Então Deus já está vendo além para abençoar aquela mulher. Se você for ficar pensando, ela ia ficar só, ia ficar solitária, ia ficar sem um filho, e o Senhor está vendo todas essas coisas. Muitas vezes nós pensamos que o Senhor só olha um ano da nossa vida, mas Ele tem essa visão útil, né? Contempla todas as coisas. O Senhor esquadrinha o nosso coração, sabe as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Né? E a palavra de Deus diz que tudo seja conhecido de Deus pela ação de graça e pela súplica. A gente tem que primeiro agradecer e depois pedir. Eu sei que eu peço muito, mas eu estou pedindo de quem tem para me dar, que é o Senhor. A Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata. Isso materialmente nós estamos garantidos, né? E espiritualmente também, porque Ele deu o maior presente, o melhor que Ele tinha, que foi o Filho dele, Jesus. Existia um escrito de dívida contra nós. Existia uma cruz esperando por nós. Porque apesar da gente estar aqui dentro da igreja, bonzinho, bonitinho de sainha, a gente faz coisas que não agradam a Deus. Né? A gente está aqui vendo se quando Deus está revelando que a gente precisa mudar, a gente muda. Mas na verdade nós ainda precisamos ser lapidados dia a dia. Porque a carne, ela milita contra o Espírito. É uma briga. A carne só tende a querer fazer só o que não agrada a Deus. É primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. Mas aí o Evangelho vem e diz assim, se pedir, não se desvia do que te pede emprestado. Aí você já começou a ficar um pouco difícil. Se bater num lado da tua face, tu dá a outra. Aí diz que para você ter, você tem que, não pode reter. Aí é cheio de coisa antagônica, que você, mesmo assim, você crê num Deus que você não vê, mas um Deus que te ama muito, e que é mais real do que algo que a gente vê e pega ali a todo momento, porque o Senhor ministra do nosso coração, o Senhor nos ama, nos orienta, nos dá direção, nos livra.
Hoje eu estava me lembrando de uma situação, hoje à tarde eu estava no meu momento devocional, né, e lendo aqui essa palavra, e eu estava me lembrando de um passeio que eu fiz com meu esposo, com meu filho e minha filha, lá em Natal, há um tempo atrás. E a gente estava voltando desse passeio num domingo à noite. E eis que os 2 pneus do carro se rasgam. Uns bandidos lá que tem nessa região colocam coisa antes do viaduto, que é para o carro rasgar o pneu, quando para lá eles fazem o mal, né? E a gente caiu nessa situação, os 2 pneus do carro serem rasgados. E, como a gente sabe, o carro só anda com os 4 e mais o estepe, né? Carrinho comum, né? E a gente estava numa situação de estar com 2 pneus. E quando eu fui descendo do carro, que fez aquele estouro e o carro ficou parado lá, eu já fui descendo do carro e orando. Senhor, acampa teus anjos ao nosso redor. Nossa vida está nas tuas mãos, domingo à noite. Canavial de um lado, canavial do outro. Ligamos para o guincho 40 minutos a 1 hora para estar no local. Eu digo 40 minutos, a 1 hora, numa escuridão dessa, impossível a gente ficar bem numa situação dessa. Ligamos para a polícia rodoviária, ligamos para tudo. E isso foi uma linha, e eu orando, né? Aí passou um homem, um servo do Senhor. Parou o carro um pouco à frente de nós. Eu digo, meu Deus, lá vem um homem, agora nós estamos fritos. Mas aí o Senhor usou logo a boca daquele homem para me acalmar. Disse, a gente só para num lugar desse quando Deus manda. E parou lá e disse, olha, aqui é um lugar perigoso, aqui acontece, já foi dando a estatística, e vamos embora, vamos pegar aqui. O homem pegou o estepe lá nosso, foi tirando, eu já ando com tudo aqui. Aí pegou a chave de roda lá dele mesmo, já foi tirando, trocou o pneu, os carros passando nas costas dele aqui, e ele trocando o pneu pra gente, pegou o estepe dele, botou no outro, usou o nosso estepe para um furado e usou o dele para o outro. E disse, eu vou na frente e nós vamos parar numa borracharia que eu conheço, que o homem mora em cima da borracharia. E aí eu pego meu pneu de volta. E o senhor, vamos tentar ver se ele te remenda esses 2 aí. E eu, quando eu estava lá no passeio, quando eu estava lá na Lagoa do Carcará, eu olhando para o céu, me lembro muito bem, que o Senhor ministrou no meu coração. Que aquele poderia ser o meu último dia. E eu olhava para os meus filhos, eu olhava para toda aquela situação, meu Deus, o que é isso? Era para eu estar feliz, eu estou passeando, eu estou desse jeito de férias, tem um quase me incomodando, e eu não ia orando. E nesse momento eu comecei a enxergar que algo não ia bem. E aqueles homens lá na borracharia ajeitando o pneu e tudo, e eu orando. E eu dizendo, mas meu Deus, já estão consertando o pneu, já era para eu estar em paz. E eu não estava. E me retirei, fiquei orando. Daqui a pouco eu cheguei lá. E o homem tinha botado o estepe novo, que nunca tinha sido usado, de um lado, mas ainda faltava um. Então ele remendou. E eu olhei e botou lá numa água, numa caixa d'água que tinha com água, e disse que o pneu estava para ir até o Rio Grande do Sul. Mas o Espírito Santo falou no meu coração. E a gente estava encrencado, a gente saiu daquele pneu. Eu falei com o homem assim, e me meti lá na conversa. Estava o homem que tinha limpado a gente, estava o borracheiro, estava o filho do borracheiro que é assistente dele, estava o meu esposo. Eu disse, olha, eu sou mulher, não entendo nada de pneu, com luvas de pneu. Eu disse para ele lá no Espírito Santo que tem uma cola, que isso aí não vai prestar. Eu disse para ele assim, mas esse negócio não vai dar certo. Que nada, moça, esse pneu vai até o Rio Grande do Sul. Natal, Rio Grande do Sul, lá embaixo no mapa, já pensou? Disse, não. Eu disse, qual é a outra situação, qual é a outra solução que nós temos? Ele disse, eu tenho um pneu aqui que é seminovo, mas vai custar muito. Domingo à noite eu não tinha escolha. Se ele dissesse que era R$500, ia ser R$500. Eu queria sair daquela situação.
não, né? Aí o meu esposo disse, tudo bem, me dê o seu pneu aí, faça o seu preço. Pegamos o pneu do homem, que o homem disse que era novo, seminovo, botou lá do outro lado, devolvemos o pneu lá para o senhor que tinha nos ajudado, servo de Deus. E quando aquele homem pega o pneu remendado, que ia até o Rio Grande do Sul, e que o Espírito Santo tinha me dito que ele não prestava, quando ele foi botando lá, no porta-mala da gente, quando ele jogou assim, o bicho foi... E depois, todo mundo se olhou. E o silêncio falou tudo. E eu disse, muito obrigado, meu senhor, por isso, tal, meu marido pagou lá, acertamos lá tudo, agradecemos e fomos. E o trajeto, a gente voltando à noite. Trajeto. Era uma cidade, ele estava saindo de Vícia Floresta e passamos por São José do Rio Vigu e fomos andando. E a gente, essa estrada tão longa, não tinha nada, de um lado nem do outro, a não ser canavial, escuridão. E naquele momento eu pensei, meu Deus, tu és maravilhoso. Porque nós íamos ficar no meio daquele matagal. Porque aquele pneu não ia resistir. Mas o Espírito Santo estava nos mantendo em vida e saúde, desde o momento que ele saiu aqui do ar, que nos ajoelhamos e pedimos para o Senhor abençoar nossas férias. Então não tem crise para o Senhor, não tem domingo à noite. Não tem. E depois o meu filho ficou assim, meio com medo, né? Dizendo, de viajar. Quando ficava escurecendo, a gente viajava de carro e já ficava com medo. Mas eu falei para ele, meu filho, você está tendo uma oportunidade incrível de ver Deus agir. Deus permitiu essa situação de crise para nós, para mostrar para vocês que vocês dois, desde pequeno, vocês já viram muitas vezes Deus operar milagre nas nossas vidas. E às vezes o milagre para ser operado é numa perda, na crise. Mas o Senhor está conosco em toda situação. E a glória é para Ele. Não é para homem nem para mulher. Eu não entendo nada de pneu, mas o Espírito Santo entende de tudo, de todas as coisas. Às vezes eu estou lá no meu trabalho e fico pensando, meu Deus, mas isso aqui eu não sei fazer. Mas eu fico orando ali bem quietinha, o Espírito Santo, tu domina todas as coisas. Até essas coisas que o cientista descobre, é o Senhor que dá a cola. Tu me dá a cola agora, porque eu estou precisando. Quando daqui a pouco, passa uns dias, eu estou sabendo fazer tudo. A minha filha um dia desse está dizendo, mãe, quando tu chegou lá no teu trabalho, tu não sabia de nada do sistema lá. E agora tu é pelo telefone mesmo tu resolve as coisas. Eu fiquei olhando assim, Deus me despertou para agradecer. Depois eu fui lá e disse, mas não é mesmo? Senhor, muito obrigada, olha, porque o Senhor tem me esclarecido. Não é inteligência não, irmão. Humana não, é o Senhor. É o Senhor que nos ajuda, nos capacita e nos dá na direção de todas as coisas. Eu agradeço muito a oportunidade que foi dada nessa noite. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça o mês de agosto ser o melhor mês do ano na sua vida. O melhor agosto de todos os tempos. Que a sua vida seja transformada, que você possa ter comunhão com o Senhor e que todas as coisas sejam acrescentadas. Tudo que você está precisando seja... O Senhor traga à existência as coisas que não existem na sua vida, não existem ainda, mas o Senhor pode trazer à existência porque diz a palavra, e essa palavra que não mente, porque ela diz assim, ó, passará o céu e a terra, mas isso aqui se cumpre em todo o tempo. E o Senhor nunca precisou de tempo favorável para agir. Nunca. O caos estava acontecendo, o Senhor resolve. Né? Quando Adão pecou, eu fico pensando, foi a coisa pior que teve naquela situação, foi ele que deu. Não tinha regra nenhuma, só tinha uma, não mexa na árvore. Foi lá e mexeu. Era a pior coisa que podia ter acontecido, estar comprometendo todo o futuro da humanidade. Mas Deus já solucionou esse problema. O nosso amado Jesus. Então não existe nada que Deus não possa fazer, nada de situação que Ele não possa resolver. Eu agradeço a oportunidade.